imantação por influência. Ou seja, a gente vai fazer um corpo virar um ímã, tá? Vou pegar ali um corpinho e fazer ele virar um ímã. Que nem eu falei, é muito mais fácil você fazer um ferro virar um ímã do que outro material, né? Cada um tem uma dificuldade ali interna, o ferro tem uma dificuldade menor em relação aos outros. Tá, mas assim, ó, eu preciso colocar uma mini observaçãozinha aqui. Imagine que eu fale o seguinte, ó, vou desenhar aqui sem escrever título, pode ser do ladinho mesmo, tá? Imagine que eu te dou dois pedacinhos de ferro, e eu falo para vocês que entre eles ocorre uma atração. E depois eu pego outros dois pedacinhos de ferro, vou até mudar a cor, ó, para ser pedacinhos diferentes. E entre eles ocorre uma repulsão. Eu quero saber o que eu posso afirmar desse pedaço 1, desse pedaço 2, desse pedaço 3 e desse pedaço 4. Pensa aí um pouquinho, vai lá. Nos dois ímãs que estão em azul, eu posso com certeza afirmar que os dois são ímãs. E além de os dois serem ímãs, o que eu posso falar? Que eu tentei aproximar polos iguais. Eu não sei se é norte ou sul, não sei mesmo, mas eu sei que são dois ímãs e os dois polos são iguais. Então, se eu conseguir descobrir que esse cara aqui é norte, esse aqui também vai ser norte. Se eu conseguir descobrir que esse cara aqui é sul, esse aqui também vai ser sul. Então, o que eu posso afirmar é que esses dois polos aqui são iguais, né? Tem a mesma natureza. Ok. E no exemplo de cima, o que eu posso afirmar? Na verdade, não posso afirmar nada. E por que eu não posso afirmar nada? Tá, pode ser que os dois sejam ímãs? Pode. Se os dois forem ímãs, o que eu vou falar? Que eu tentei aproximar o norte com o sul, né? Nomes opostos. Só que existe outra possibilidade, né? Esse cara aqui, ó, ele pode ser um ímã. E esse cara aqui pode ser um pedaço de ferro, né? Se você só aproxima um prego, por exemplo, que não é um ímã, né? Ele não atrai ninguém. Mas se você tentar aproximar um prego de um pedaço de ímã, ele vai ser puxado, ele vai ser atraído, independente do polo. E esse que é o legal, independente do polo. Então, olha só, qual que é o teste que você pode fazer, né? Então, você tentou aproximar esses dois polos aqui. Se ocorreu a atração, você não afirma nada. Você só sabe que um deles é ímã, o outro você não sabe nada. Agora, você vai tentar aproximar esse cara desse daqui. Tá vendo que é a parte oposta? Se continuar havendo atração, é porque esse cara é um pedaço de ferro. Se agora tiver uma repulsão, é porque esse cara aqui também é um ímã. Então, na atração, né, se você fizer apenas um experimento, ó, se você faz isso aqui, tem atração, eu não posso afirmar nada. Tá? Eu não posso falar se é ímã ou se é pedaço de ferro. Aí você inverte esse segundo. Se continuar tendo atração, esse cara é um pedaço de ferro qualquer. Se passar a ser repulsão, é porque esse cara também é um ímã. Beleza? Então, ó, tem muito exercício que ele coloca lá 3 pedaços de barra, aí fala, existe uma AB, uma CD e uma EF. Aí ele fala assim, aproximou B de D, aproximou B de F. Aí teve atração, depois teve atração, depois teve repulsão. Dica, e leva essa dica de verdade, tá? Se quiser até anotar, pode anotar. Sempre começa com a repulsão. Vou repetir. Em exercícios que pergunta se é ímã, se é pedaço de ferro, se não é, sempre começa com a repulsão, beleza? Porque a repulsão já te dá certeza. A repulsão fala, os dois são ímãs de fato. E ainda fala que os dois são mesmo polo daí, beleza? Nunca começa com atração, porque daí você pode errar o exercício. Com atração você não consegue ter certeza de início. Fechou? Deixa eu deixar isso aqui. Então, ó, na atração não afirma se os dois são ímãs, aqui você afirma, os dois são ímãs. Tudo bem. Agora vamos lá, ó. Eu nem expliquei ainda o que é campo, mas eu já vou colocar essa situação, porque ela é importante e ela vem da definição ali de ser ímã de fato, né? Então imagina que eu peguei aqui um pedacinho de ferro, ó, pedacinho de ferro, e esse pedacinho de ferro, ele não é um ímã de início. Então ele tem aqui os seus espinhos alinhados.
Pergunta, vai lá. Se você está entendendo a aula, essa resposta é básica. Como que eu faço para esse cara virar um ímã? Qual que é a condição para ele ser um ímã? Como ele tem os spins desalinhados, para ele passar a ser um ímã, eu preciso alinhar esses spins. Essa é a condição, né? Como que eu posso fazer isso? Eu posso ordenar eles a ficarem alinhados. Ou seja, eu posso vir com outro ímã, né, que faça um campo magnético razoavelmente forte, que eu vou pegar aqueles elétrons ali de dentro e vou fazer, ó, fiquem dessa forma. E se eles ficarem alinhados é porque esse corpo passa a ser um ímã. Se eu não conseguir fazer os elétrons ficarem alinhados, ele não passa a ser um ímã. E é por isso que depende do material, né? Cada material tem uma dificuldade, cada material tem uma resistência, entre aspas, assim, né, de ficar alinhados ou não. Então, olha só, ó, eu vou colocar, seria, se você quiser colocar embaixo, pode colocar. Então, a presença de um forte campo magnético, vou colocar assim, ó, presença de um grande ímã, então, de um ímãzão, de um ímã. Aí agora, esse cara que está aqui, ó, o que eu vou fazer? Eu vou orientar seus spins. Aí depende de como que eu coloquei o ímã também, né? Eles poderiam ficar alinhados assim? Poderiam. Eles poderiam ficar alinhados assim? Poderiam também, né? Só que eu vou escolher um jeito aqui. Cadê o pedaço de ferro? Sumiu. Sumiu mesmo. Oh, meu Deus do céu. Beleza, então eu vou colocar que eles ficaram alinhados dessa forma que está aqui, ó. Pronto. Existe um vídeo, depois eu vou até deixar o link aqui para vocês, que é do Manual do Mundo, né? Eu acabo fazendo propaganda aí do pessoal que é legal. E que é como que a gente faz um ímã. Aí ele vai, né, numa indústria que tem altos ímãs gigantescos, tem ímãs bem grandões, e aí você coloca ali pedacinhos de ferro próximo àquele ímã grandão, né? Aquele pedacinho de ferro passa a ser um ímã. Então, por exemplo, uma aplicação bem importante, né? Sabe aquela chavezinha de fenda, né? É mais aplicado na Philips, que é aquela que tem 4 pontinhas ali na frente. Mas enfim, aquela chavinha de você arrancar os parafusinhos normais, né? Aquela chavezinha, ela tem uma imantação na ponta dela. Aí você fala assim, mas por que ela tem na ponta dela? Porque pode ser que você precise arrancar um parafuso de um lugar mais difícil acesso. Então, ali próximo ao teto, que você vai ter que levantar a mão, né? Enfim, algum lugar um pouco mais chatinho. Aí para você não arrancar o parafuso e ele cair, você perdeu o parafuso, né, que acontece direto, quem nunca, aí tem um magnetismo ali na ponta para ele segurar aquele parafusinho, aí você consegue guardar ele e depois reutilizar, né, na verdade tampar o buraco que você deixou aberto ali. Então aqui a gente está fazendo um cara que não era um ímã de início virar um ímã, então a gente faz a orientação dos spins dele. Como que a gente pode fazer isso? Na presença de um outro ímã, né? E o que a gente pode fazer também? Agora o processo inverso. Imagina que eu tenho um ímã, não quero mais que esse cara seja um ímã, eu quero tirar o magnetismo dele. Aí a gente chama isso aqui, ó, de desmagnetização. E de novo, ó, vamos tentar nos virar. Vou pegar aqui um corpo, ó. Imagina que esse cara aqui seja um ímã. Aí, para ele ser um ímã, então ele tem aqui os seus spins orientados, ó. Tem uma orientação eletrônica legal. Eu quero que ele deixe de ser um ímã. O que eu tenho que fazer? Resposta bem simples. O que eu tenho que fazer? Desorientar seus spins, certo? Sim ou não? Sim. Me dá uma opção que eu faça isso. Pensa um pouquinho, vai lá. Eu preciso que os spins fiquem desalinhados, cada um para um canto, assim, ó. Tipo, não vou zoar. Enfim. E aí? Uma opção é esquentar. Mas aí você fala assim, mas por que esquentar? Por que esquentar? Lembra o que é temperatura? Temperatura tem a ver com a agitação das moléculas, sim ou não? Então, os spins, eles têm uma orientação devido ao seu magnetismo, devido ao seu campo elétrico e magnético ali dentro. Só que além disso, os átomos vibram. Por quê? Porque tem uma temperatura. Se eu chegar em uma temperatura que eles estão vibrando tanto, vai chegar um ponto que cada um começa a virar de um lado, virar do outro, porque a vibração é muito intensa. Então ele vai perder aquela orientação que ele tinha devido ao magnetismo, devido ali ao campo elétrico e magnético interno. Então uma das opções então eu vou pegar esse corpo que está aqui e eu vou fazer o aquecimento.
Só que daí tem que chegar até uma certa temperatura chave, né? Então ele vai perdendo magnetismo, até que daí não tenha mais influência com o meio externo. Então eu falo assim, ó, é tão pouquinho que eu vou desprezar esse magnetismo. Então, ao chegar a uma temperatura X, né? Aí os spins vão ficar cada um para um canto, ó, cada um para um lado. Aí esse cara ali que era um ímã, ele parou de ser ímã, né? Mas ó, o certo é deixar a mesma quantidade de spin, né? Você não está destruindo elétrons, mas enfim, o desenho tá para ser didático mesmo. Aí essa temperatura que um corpo, né, que era ímã e deixa de ser ímã, se chama ponto Curie. Tá? Então a temperatura que um ímã, né, um material, deixa de apresentar propriedades magnéticas se chama ponto Curie. Beleza? Já coloco alguns aqui para vocês, mas o mais importante é o do ferro, tá? E importante também que esse ponto ele é antes do ponto de fusão, tá? Então o ferro continua sendo sólido, só que daí ele perde suas propriedades magnéticas. E uma outra opção, essa aqui é um pouco mais rústica, né? Mas fazer o quê? Às vezes aparece nas provas também. Né? Imagina eu pego então um ímã e começo a dar umas marteladas no bicho, falo assim, não quero mais que seja um ímã, tá. Então, aí fazendo essas pancadas, você está dando energia, né? No caso energia mecânica, um elétronzinho, outro elétronzinho vai ficar mais desalinhado que os outros até chegar a um ponto que ele perde as propriedades magnéticas. Só que aí o metal fica desconfigurado também, né? Mas eu escrevi assim, ó, choques mecânicos. Aí vamos colocar um desenho legal, quer ver? Ele fica tudo zoado, ó. Pronto. É. Aí os spins também ficam tudo esquisito, ó. Pronto. Aí ele deixa de ser um ímã também. Beleza? E você viu que interessante que é, né? Com a definição ali de cima, todo o resto veio vindo de graça. Né? Olha só mais esse, quer ver? Esse aqui é legal.